Muito boa noite, meus queridos amigos da rede. No ar, mais um programa Histórias e Personagens Bíblicos. Hoje vamos conhecer a história do grande rei Davi. Meus amigos, é fundamental para a nossa vida conhecermos a Bíblia Sagrada, porque ela tem todo o poder para mudar a nossa história, mudar a nossa vida. Antes de iniciarmos, eu quero aqui agradecer, louvar a Deus pela vida da minha querida colega de trabalho, a minha irmã Ana, e também a sua querida mamãe, a dona Maria Amélia. Elas que me deram a sugestão para este vídeo. Eu quero também pedir perdão a elas pela demora na produção do vídeo. Agora, Deus abençoe a vida de vocês. Na próxima vez eu serei mais breve, viu? Vamos então dar início à magnífica história do rei Davi. Acompanhe em 2 vídeos, amém? A história de Davi é uma das mais conhecidas da Bíblia Sagrada. Ele foi o segundo monarca de Israel, um homem escolhido por Deus para liderar o seu povo. A vida de Davi é narrada no Antigo Testamento, nos livros de 1º e 2º Samuel, 1º a Reis e 1º a Crônicas. Quem foi Davi? Ele era o filho mais novo de Jessé, que pertenciam à tribo de Judá. Ele era neto da moabita Ruth com o judeu Boaz. Se você ainda não conhece a história linda de Ruth, leia o livro de Ruth. Mais à frente também iremos contar a história de Ruth. Nos acompanha. Davi nasceu em Belém de Judá, uma cidade aproximadamente 10 quilômetros ao sul de Jerusalém. O seu pai era um homem rico e respeitado na cidade. Davi foi criado como um pastor de ovelhas. Essa profissão lhe ensinou muitas qualidades que ele colocou em prática ao longo da sua vida como rei de Israel. Por exemplo, amigos, Davi demonstrou ter muita coragem, dedicação e cuidado com o seu povo. Exercendo ele a sua profissão de apacentar ovelhas, Davi enfrentou situações desafiadoras, como lutar com um urso e um leão, hein? Imagine, para proteger as ovelhas. Em 1 Samuel 17, 34 a 37, afirma que Davi era ruivo, no hebraico Abnon, ou vermelho, e ele possuía uma boa aparência. 1 Samuel 16, 12. Davi, meus amigos, foi ungido a rei por Samuel, ainda jovem. A primeira vez que Davi foi mensurado na Bíblia foi quando ele recebeu a visita do profeta Samuel em Belém. Deus já havia rejeitado Saul como rei de Israel e revelou que o seu sucessor estava na casa de Jessé. O profeta Samuel entrevistou os irmãos de Davi, um a um, como possível candidato ao trono. Neste momento, Davi não estava presente, mas quando nenhum dos filhos de Jessé atendeu às expectativas divinas,
Davi foi chamado do campo à reunião com os irmãos, onde lá ele estava cuidando das ovelhas. Quando Davi se apresentou, Deus confirmou ao profeta Samuel que ele era o escolhido. Então Davi foi ungido na presença de todos naquela sala. Isto está em 1 Samuel 16:13. No entanto, o propósito da unção não foi revelado publicamente naquela ocasião. A maioria dos comentaristas entendem que provavelmente os que estavam naquela reunião, ou seja, os irmãos de Davi, entenderam que talvez Samuel estivesse ungindo um possível sucessor no seu ministério profético. Seria algo semelhante ao que fez o profeta Elias ao ungir o jovem Eliseu como seu sucessor. Eles ainda não sabiam que o próprio irmão mais novo, Davi, estava, na verdade, sendo ungido o rei de Israel, ainda que ele não assumisse o trono naquele momento. O importante é que, a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. 1 Samuel 16:13. Apesar de ter sido escolhido por Deus, como disse, ainda demoraria algum tempo para ele ser reconhecido pelo povo como o rei. Provavelmente isso aconteceu uns 13 anos depois. Com 30 anos, Davi foi ungido. Vamos ver agora a luta entre Davi e Golias. Um episódio que trouxe um extremo reconhecimento a Davi do povo de Israel, quando ele enfrentou e matou o gigante guerreiro Golias, o filisteu. Davi havia saído de casa para levar alimentos aos seus irmãos, que eram guerreiros de Israel. E também Davi foi colher informações para o seu pai sobre a batalha contra os filisteus, como estava. Agora, já no campo da batalha, Davi tomou conhecimento do desafio imposto por Golias ao exército de Israel. Ele havia proposto uma batalha individual contra o escolhido do lado hebreu. O lado vencedor determinaria o resultado final da batalha contra os filisteus. Este desafio já durava 40 dias, mas ninguém era louco de se prontificar a lutar contra o gigante Golias, né? Lógico. Para os israelitas, lutar contra o gigante parecia, na verdade, ser um suicídio. O próprio rei Saul entendia o risco daquela escolha. Por isso, ele ofereceu muitas recompensas para quem se prontificasse a lutar contra Golias. Mas quem iria lá? Além das recompensas, Saul, iria dar a mão da sua filha Mical a casamento. Então, Davi se ofereceu a desafiar aí o gigante Golias. E ele recebeu o melhor equipamento militar entre os hebreus. Mas ele recusou a oferta, pois ele não conseguia manejar ali a armadura de Saul, nem cabia para ele, né? Na ocasião do combate, Davi utilizou apenas pedras e uma funda como armas. Imagina. E o gigante foi derrotado com uma pedrada na cabeça. E Davi foi lá e cortou a cabeça
do gigante. E a vitória do jovem pastor evidenciou que o Senhor dos Exércitos estava com ele. E todo o povo viu isso. Vamos ver agora Davi na corte de Saul. Olha, amigos, não tem como a gente falar com exatidão a cronologia dos eventos que seguem a unção do rei Davi por Samuel, a vitória sobre Golias e a sua atuação na corte de Saul. O que nós sabemos é que Davi foi recomendado como um músico para aliviar a melancolia, a depressão, a aflição espiritual que enfrentava o rei Saul por ter deixado o Senhor. Quando enfrentou Golias, ele se revezava como pastor do rebanho do seu pai e as suas tarefas na corte de Saul. Além de músico particular do rei, Davi também começou a ser o portador da armadura de Saul. O rei havia se afeiçoado a Davi, lógico, um vencedor, um ato heróico, né? Derrotar um gigante. A sua popularidade cresceu grandemente entre o povo de Israel. Vamos ver agora a amizade de Davi com o príncipe Jonatas e a inveja do rei Saul. Foi após a vitória contra o Golias que a amizade entre Jonatas e Davi iniciou. E ela foi destacada em toda a parte da história de Davi na literatura bíblica. A história de Jonatas e Davi foi um exemplo de companheirismo, lealdade, sinceridade entre os dois. Foram grandes amigos, irmãos. E ela sobreviveu nos períodos de provação e aliança feita entre Davi e Jonatas perdurou até mesmo após a morte do filho de Saul, quando já o rei Davi mandou chamar Mefibosete da geração de Saul e designou a ele a herança do rei Saul. Davi honrou a sua amizade com Jonatas mesmo após a morte. Foi nesse tempo que a ira invejosa de Saul se levantou contra Davi. Ele havia se tornado o favorito do povo e os israelitas começaram até a compor músicas para Davi, enaltecendo os seus feitos mais do que os feitos do próprio rei. E Saul não conseguiu lidar com aquela situação e em várias situações tentou prejudicar o jovem Davi e até matá-lo. Ele fez isso tanto diretamente como indiretamente. Saul sabia muito bem que a popularidade de Davi ameaçava seriamente a continuidade do seu trono falido e até da sua geração. E esse era o principal motivo da sua perseguição. E de fato isso era verdade, o que torna a amizade de Davi com o príncipe Jonatas ainda mais extraordinária, porque Jonas sim reconhecia que o plano do Senhor para o futuro de Israel incluía Davi como rei. Sim, Jonatas até tentou apaziguar a ira do seu pai, o rei Saul, com Davi, mas não obteve êxito. Então Davi precisou fugir da presença do rei, para não morrer, né? Vamos ver agora Davi, o fugitivo. Quando Davi
fugiu de Saul, ele buscou um abrigo em Ramá, ao lado do profeta Samuel. E o rei ainda continuava tentando de todas as formas capturar Davi, mas não teve sucesso. Depois de Ramá, Davi foi até o santuário de Nob. Ali ele garantiu alimento e armas para a sua jornada até Gade, uma cidade dos filisteus. Olha onde foi parar Davi, hein? Foi lá que Davi recebeu treinamento que o capacitou como o grande guerreiro de Deus e de Israel. Nesse período também, Davi começou a formar um exército improvável. Ele reuniu homens considerados improváveis, miseráveis, descontentes, homens fracos diante do povo, mas eles eram sim muito queridos por Davi. Eles eram os gaditas. Nesse tempo, Davi foi conquistando a confiança de clãs de Judá que estavam insatisfeitos com o rei Saul. Porém, enquanto o rei Saul estava vivo, Davi não tentou nada contra a vida do rei. Foi neste contexto que ele disse: "Não se pode tocar no ungido do Senhor." Esta frase, bastante conhecida, é também interpretada de forma equivocada por muitas pessoas. Meus amigos, nós vamos dar sequência no próximo vídeo, Davi como o rei de Israel. Não percam, hein? Nos acompanhem a parte final deste vídeo. Amém? Deus abençoa e até a próxima, se assim o Senhor permitir. Graças a Deus.